colegas, eu sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje eu tenho aqui a alegria de receber uma querida amiga de muitos anos e é uma pessoa extremamente dinâmica, né? Eu não sei como ela consegue fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Estou falando aqui de Érica Sakaki. Érica, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Unicast. Olá, um prazer é todo meu. Te agradeço imensamente o convite. Tenho certeza que a gente vai ter um momento assim riquíssimo de bate-papo, bate-bola, troca de ideia. Estou ansiosa aí para a gente conversar. Ah, coisa boa. Érica, começa me falando aí, antes da gente entrar nas suas várias atividades aí, que eu não sei como é que você dá conta, mas começa falando assim, como é que você escolheu a profissão de oficial de justiça, né? O que que você pensou, assim, você já conhecia alguém que exercia essa atividade, enfim, foi uma curiosidade, assim, da época de faculdade? Fala um pouquinho pra gente da sua história, assim, quando é que você ingressou no TRT-5? Então, Gerardo, eu advoguei durante muitos anos antes de ingressar, né? Começar a fazer concurso público. Eu fui advogada trabalhista, sempre trabalhei com direito do trabalho. E minha casa sempre foi o TRT da Quinta Região. Em um dado momento da minha vida, eu já trabalhava com execução, eu trabalhei num escritório em que existia um departamento específico para execução. A execução a gente sabe que é o gargalo do Poder Judiciário. E eu trabalhei ligada a um advogado muito conhecido aqui na Bahia, que trabalhava com cálculo trabalhista, que já fazia de maneira incipiente a questão da busca patrimonial. Então, assim, era um mundo muito comum para mim. E em determinado momento da minha carreira como advogada, eu comecei a pensar em passar para o outro lado em busca de estabilidade, também pensando um pouco na questão da tal liberdade que a gente hoje, não sei se é tanta liberdade assim que a gente tem no nosso cargo, mas quando eu ingressei como oficial, eu pensava nisso, na questão de trabalhar externamente, de ter liberdade e não ter rotina, aquela rotina fechada dentro do escritório, fazendo petições. Eu já tinha algumas referências com oficiais de justiça daqui conhecidos, então, assim, tinha curiosidade de saber como é que era na prática essa vivência. E aí, tomei coragem, fui aos poucos reduzindo minha demanda como advogada, passei a estudar e não demorou muito, fui aprovada em outros concursos, mas optei realmente para ser oficial de justiça aqui em Salvador. Inicialmente no ano entrei em 2005, fiquei um tempo no interior, na comarca de Valença, provei um pouquinho do gosto, né, de fazer zona rural, é uma zona diferente, você trabalha também com ilhas, e aí depois, por ocasião da criação a gente passou de 25 para 39 varas, né, na Bahia. Aí eu consegui ser transferida para a capital e estou aqui até hoje, lotada na central de mandados, né, chamada de CEMAN, ou SDMAD. Estou até hoje aqui. É isso. Ah, coisa boa. Érica, eu lembro que eu te conheci quando a gente palestrou junto num Sim, seminário lá no Sintrajuf, no Rio Grande do Sul. E sim. você estava apresentando um projeto de segurança para os oficiais de justiça, que você tinha levado para o tribunal, por uma série de questões. Estava até com um manual lá para, enfim, dar maior segurança para os oficiais do TRT-5. Me fala um pouquinho desse projeto, assim, quando é que você achou que havia necessidade de um aprimoramento da segurança para os oficiais de justiça? Eu lembro bem dessa viagem, porque eu já te conhecia, mas não pessoalmente, né? E a gente foi chamado, na época, em parceria com o sindicato aqui, com a SOJAF, o sindicato Sindijuf, a gente viajou para o Rio Grande do Sul para levar a experiência, né, de criação do nosso manual de segurança. Isso tem bastante tempo. Eu digo, hoje em dia, a gente continua, graças a Deus, sendo convidado Brasil afora para levar, né, a construção do nosso trabalho, do nosso pensamento em termos de segurança. Mas isso começou lá atrás, em 2014. Eu digo, caiu a ficha entre os oficiais de justiça aqui, né, do TRT, o quanto nós estamos expostos no nosso dia a dia. E aí foi aquela conjunção foram vários fatores.
teve a morte do nosso colega Francisco Ladislau, que teve repercussão nacional, teve a questão da escalada da violência na Bahia, o cenário de violência na Bahia, os números começaram a gritar, algumas ocorrências locais com colegas nossos, e então, assim, a gente começou a ver a necessidade de sentar para discutir a nossa segurança interna corporis. Além disso, a gente teve contato pela primeira vez também com um trabalho que é feito pela SOJAF de Goiás, que é o dossiê de crimes cometidos contra oficiais de justiça. Então, a gente sentou, uma equipe que a gente chamava de comissão de segurança, foi constituída, com apoio lá da nossa associação, também do sindicato, e fomos dialogar primeiro com o nosso tribunal. Procuramos o presidente na época, e o tribunal teve uma escuta muito importante naquele momento. Acabou nos chancelando, né, a criação institucional mesmo dessa comissão de segurança, que mais tarde, depois de um workshop que a gente fez com a própria Secretaria de Segurança Pública aqui, os policiais vieram, a gente teve a oportunidade de fazer cursos em segurança, a gente se inteirou melhor da questão da violência no nosso estado, para construir, de alguma forma, algum procedimento que pudesse nos orientar, nos ajudar a prevenir as ocorrências. Então, foi a partir desse workshop que a gente começou a rascunhar o que depois se tornou um manual de segurança feito por oficiais de justiça para oficiais de justiça. Então, assim, a gente pensando na nossa realidade, nas diversas realidades, né, porque não é uma só, de cumprimento de diligências, a gente fez esse conjunto de procedimentos. Porque, na verdade, Gerardo, o que a gente observa, e isso é uma realidade nacional e que não é só de um tribunal, não é só do Tribunal Regional do Trabalho, mas de outros tribunais, é a falta de padronização mesmo de procedimentos, que faz com que a gente cumpra essas diligências de maneira, às vezes, amadora, eu vou chamar de amadora, e muitas vezes ignorando os riscos. Então, ignorar os riscos nos traz essa falsa sensação de segurança. Então, a gente desenhou esse manual para pensar em como é que a gente podia padronizar o nosso comportamento para variados tipos de diligência, de forma a evitar, ou pelo menos minimizar, os riscos que o oficial de justiça já cumpre no seu cotidiano. Achei excepcional esse trabalho, né? A gente precisa muito da construção de uma doutrina para os oficiais de justiça. Então a gente tem uma série de particularidades do nosso cargo. Então, como nós conhecemos a atividade, só a gente vai conseguir fazer algo que seja realmente assim apropriado, né? Algo que se adeque e que contemple as nossas necessidades. Achei fantástica essa iniciativa aí, vocês estão todos de parabéns. Mas conta um pouquinho, Érica, depois disso a situação melhorou? Você entende que os oficiais hoje, né, do TRT5 aí trabalham com mais segurança? Então, o que a gente faz, a gente fez e faz até hoje, né? A gente conseguiu publicar esse manual o órgão publicou, né? É um trabalho conjunto em 2016, e daí para frente a gente trabalha para instaurar e para consolidar a cultura de planejamento de diligências, né, de coleta das condições de cumprimento das diligências, no caso, perfil do destinatário da ordem, se ele tem histórico policial, se existe risco por conta de estruturas paralelas de poder nos locais de cumprimento. Então, uma série de coisas que a gente faz em sede de planejamento de diligência, que é uma instituição de uma cultura, tá? O que aconteceu com a experiência do tribunal daqui da Bahia, né? A gente conseguiu mais 2 outros normativos a partir do nosso manual. O nosso manual é como se fosse uma recomendação. Mas depois disso, mais para frente, eu diria de 2020 para cá, a gente conseguiu. Em 2015, a gente já tinha um provimento conjunto que ele versa sobre a execução como um todo, mas que já amarrava algumas das nossas recomendações de segurança, e isso foi aprimorado mais para frente a partir do ano de 2020. Então, virou
regulamento. Hoje a gente consegue dar uma certidão dizendo assim, olha, a gente não faz penhora em boca de caixa, a gente não pega em dinheiro, em locais em que há sinal de presença de tráfico de drogas, indícios de tráfico de drogas, a gente não entra sem cobertura policial, a gente não transporta testemunhas dentro do nosso veículo, e tudo isso hoje já tem respaldo nos próprios normativos do tribunal. Então, aquilo que antes era uma recomendação de segurança, que a gente já usava lá nas certidões, virou norma. Então, a gente está muito mais coberto em relação a isso. Essa cultura ela vai se instalando aos poucos. Eu entendo que é como cursos, né, de defesa pessoal, como cursos que sejam atinentes a essa área de segurança, são coisas que a gente precisa estar sempre renovando, reciclando. E essa cultura também, ela precisa ser instituída no nosso dia a dia para que a gente não se esqueça, para que a guarda não baixe, né? Porque as ocorrências acontecem muitas vezes em momentos que a gente está com a guarda baixa, desavisado, ou com pressa, com muitos mandados para cumprir, ou que a gente ignora os sinais durante a diligência. Às vezes acontece uma coisa no início do nosso dia e é um sinal para você parar e replanejar o seu itinerário. Só que na pressa, na questão, com relação àquela coisa do dia a dia mesmo, de prazo, a gente esquece. Então, é uma cultura, entendeu? Eu acho que a gente hoje já colhe os frutos desse trabalho, a gente tem muito mais a realizar. Estatisticamente, ainda é complicado a gente saber em números, porque a gente sabe, Gerardo, que muitas das ocorrências com oficiais de justiça, apesar de existir esse dossiê nacional feito lá pelo trabalho excepcional da SOJAF de Goiás, ainda assim, muita coisa não é reportada. O oficial de justiça sofre uma ameaça ou uma pequena depredação do seu instrumento de trabalho, ou qualquer outra ocorrência, e ele não documenta, ele não reporta. Isso dificulta muito da gente auferir as estatísticas, né? Se está melhorando, se está piorando, porque a gente sabe também que os números com relação à violência eles não decrescem. Mas eu acredito que, em termos de cultura, a gente deu passos largos, e eu não estou falando só da realidade Bahia. Eu falo da realidade nacional, dos lugares que eu tive a oportunidade de ir, dialogar com os colegas e levar, assim, a nossa experiência. Maravilha, assim, eu tenho certeza que esse trabalho que vocês desenvolveram vai ser fundamental. Você está falando de várias questões aí que eu tenho certeza que tem estados ainda que, por exemplo, botam testemunhas de processos criminais dentro do próprio carro, né, ou que, enfim, não tem nenhum tipo de planejamento nas diligências. Então, tudo isso aí é de fundamental importância. Inclusive, depois, se você puder, encaminha para a gente postar junto, né, com o podcast, os normativos para que inspire outros colegas de outros tribunais a cobrar mais segurança, né? A gente precisa de segurança para a gente levar justiça para as pessoas, né? A gente não está lá para ser vítima de mais uma situação de violência. Com certeza. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto para uma questão mais leve agora, né? Claro que é super importante a segurança dos oficiais, mas falar de uma coisa mais leve. Érica, que projeto sensacional, Vida de Oficial. Eu acompanhei desde o início, assim, vocês são fenomenais. Eu acho divertidíssimo o portal, assim, a forma como vocês fizeram, assim, criaram essa coisa de um encontro virtual entre oficiais, um encontro permanente, uma página de construção coletiva. Eu adoro Vida de Oficial. Fala um pouquinho aí como é que nasceu esse projeto, quem é que está envolvido, né? E aqui você atribui tanto sucesso do Instagram Vida de Oficial. Menino, o Vida de Oficial também começou mais ou menos nessa época, mas quase que em paralelo a tudo isso, né? A gente estava lá às voltas com a questão da segurança, muito chocados com a morte do nosso colega Ladislau e outros que não ganharam tanta repercussão. E ao mesmo tempo, a gente estava num momento assim de conversar, dialogar sobre a realidade de diligências. E aí surgiu, aos poucos, de vários cantos, essa coisa de registrar a diligência, né? Tirar foto. Olha meu pneu furado, ou o sapato sujo de lama, ou aquela ladeira enorme num bairro periférico, dia de chuva, dia de sol, todas essas diligências, né, que fazem parte do nosso dia a dia.
E a gente, nessa época, até por conta dessa demanda de mostrar como é que é a realidade, que ainda é tão desconhecida, né, Gerardo, não somente dos magistrados, nossos colegas servidores públicos, como do próprio público. Muita gente ignora o que faz o oficial de justiça. Nós somos ainda, lutamos muito pela visibilidade, mas ainda somos muito, assim, é muito oculto o que é que o oficial de justiça é, na verdade, o que é que ele faz, o que é que ele representa. E uma das formas que a gente começou a acordar para isso é exatamente o registro da diligência. Contar porta fora e até mesmo para nós o que é que a gente faz, como é que é o nosso dia a dia, onde é que anda e o que é que faz o oficial de justiça brasileiro. Então, começou essa troca, né? Ah, diligência tal, vida de oficial. E aí, isso começou a ganhar corpo. Ganhou corpo numa exposição que a gente fez pela Bahia, corremos a Bahia aí levando essas fotos, esses registros, depois ficou um tempão no lobby lá do tribunal, exposto as fotos de vários colegas, então foi realmente também uma construção de um coletivo. E a posteriori, a gente pensou nos espaços virtuais, né? Essa coisa de Instagram, Facebook estava começando a ganhar uma repercussão, força. E daí a gente pensou assim, por que não criar um espaço virtual de aparecimento e de fala para os oficiais de justiça? Só que começou meio que brincando. Postava aqui hoje, postava outra amanhã. E aí, como diz a gíria, viralizou. A partir de determinado momento, a gente não tinha mais, assim, era toda hora, chegava foto, colega de lá do Rio Grande do Sul, colega do norte do Brasil, interior, aquele interior mínimo de lá do Piauí. E aí a gente começou a perceber que a realidade não é igual, né? A realidade, o oficial de justiça do Rio Grande do Sul vive uma realidade diferente do oficial de justiça do Pará, por exemplo. E todos eles muito ansiosos para dividir por conta da solidão que é o nosso cargo. A gente trabalha sozinho, a gente trabalha externamente, muitas comarcas só tem 1 ou 2 oficiais de justiça que cobrem uma jurisdição enorme. Então, veio daí essa ideia. Não é um espaço de aparecimento de fala para a Érica, ou para Sara, ou para Charles, que são os outros 2 colegas que caminharam comigo nessa idealização desse espaço. A gente não queria isso, tanto é que até hoje, a gente resiste muito em aparecer. Hoje a gente já tem um pouquinho de demanda de aparecer para dar cara ao projeto. Mas, na verdade, a ideia é sempre trazer a realidade do outro, para que todos os oficiais sintam que eles podem contribuir, seja com a foto, seja com opinião, seja com uma dúvida. Às vezes a gente acalora a discussão, mas é esse espaço de soma. Por quê? Porque o que nos une é exatamente essa realidade. Então, a gente pega parte dessa realidade comum de diligências diferentes por conta do nosso país ser um país continental, né, de dimensões continentais, mas ao mesmo tempo todo mundo vive isso. Então as angústias, as dúvidas, as agruras e também as benesses, né, são as mesmas. E esse espaço de compartilhamento acabou criando uma linha identitária que eu acho que foi se construindo ao longo dos anos. A gente tem o Vida de Oficial a partir do ano de 2015/2016, a gente já está em 2023. E a gente percebe, claro que o Vida de Oficial aconteceu e outros movimentos também foram amadurecendo no oficialato, mas a gente percebe hoje cada vez mais uma linha de identidade e que parte disso, do que a gente tem em comum e não do que a gente tem de diferença. Então é por isso que eu acho que o Vida de Oficial ele ganha corpo e ganha respeito e ganha procura, porque todos buscam pertencer, dividir, trazer a sua experiência e a gente tem as portas e as janelas abertas para isso. Que maravilha. Assim, há 10 anos atrás, eu não enxergava ainda, assim, que os oficiais tinham essa identificação de: "Ah, não, eu pertenço a essa mesma categoria, eu tenho essas mesmas dificuldades", porque cada estado tinha a sua realidade, os oficiais não se comunicavam tanto assim. E aí, claro, né, foram vários movimentos, mas, eu acredito que o Vida de Oficial teve e tem um papel também muito importante nisso, né, das pessoas compartilharem. E eu até
claro, né, super bem feito, mas acho que também as pessoas se identificam muito com o vida de oficial dentro dessa construção. Opa, aqui é o meu espaço, porque, assim, como você disse, né, tem colegas que trabalham muito afastados, a gente tem uma realidade de trabalho muito diferente dos demais servidores do judiciário, porque não é a nossa rotina ficar dentro do fórum. Então, quando você começa a ver, eu já furei o pneu na diligência, eu já passei por uma situação, não, o colega está passando a mesma coisa. Então, achei, assim, fenomenal a ideia e muito importante dentro desse pensamento da construção de uma sensação de pertencimento. Hoje, a gente já tem uma categoria de âmbito nacional. Há 10 anos atrás a gente não tinha. Hoje a gente já começa a se identificar enquanto, opa, eu sou oficial de justiça. E até não tem nem muita essa diferença, né, do trabalho, é federal, é estadual, né, todo mundo é oficial de justiça. As nossas dificuldades são as mesmas, as situações, as demandas, né, a busca por valorização. Como você colocou, a gente sempre foi muito invisibilizado, né, assim, ninguém sabia o que que a gente o que que a gente passava na rua, e de repente a gente começa a achar esses espaços de fala. E a ideia da construção coletiva é perfeita. Eu até acho que vocês devem aparecer, sim, é importante ter um rosto nesse projeto, mas a possibilidade de todos os oficiais do Brasil postarem, né, algumas questões lá, isso aí é fantástico, né? Você dá um protagonismo para todos os oficiais do Brasil. E dentro desse projeto do Vida de Oficial, uma demanda que o pessoal começou a ter, eu vi isso no nascimento, foi até por produtos específicos de oficial de justiça, né? Você está aí até com uma blusa bem, bem bonita, de oficial de justiça, e aí eu vi o pessoal, aí vocês desenvolveram a marca, né, o linha de frente do judiciário, que é interessantíssima. Falam como é que foi essa evolução aí para também oferecer produtos a partir da demanda dos colegas? Então, a gente não tinha esse objetivo, na verdade, a gente não tem. E só pegando ainda a carona na sua fala anterior, repare que há uns 10 anos atrás tinha muita gente que se intitulava analista judiciário. Ou então se chamava de qualquer coisa menos de oficial de justiça. Depois, isso começou a ganhar corpo, para e passo com a sensação de identidade. Da sensação de identidade, de pertencer, de ser, eu sou, com orgulho, linha de frente, eu sou oficial de justiça, eu sou essencial ao judiciário. Isso começou a ganhar cara e corpo, né? Então, você tirar a sua foto e colocar lá um distintivo, se identificando, eu estou aqui a trabalho do Poder Judiciário na linha de frente, é forte. E meio que por acaso, a gente, uma época lá atrás, tinha, assim, não existe fardamento oficial para a nossa profissão, né? Então, alguns colegas postavam as fotos e vinham perguntar para a gente, né? Vocês vendem essa camisa? A gente não tinha a menor ideia de onde é que vinha essa camisa, como é que o colega comprou, ou tal distintivo. A gente não sabia. Mas, de brincadeira, a gente fez, acho que até para fins de sorteio, de promoção, a gente às vezes fazia uns concursos, né, de foto, de frase. A gente fez 20 camisas. E a partir dessas 20 camisas, começou a haver uma demanda louca, né? As pessoas queriam vestir, porque era o momento de vestir, simbolicamente também. E aí a gente meio que ficou complicado para a gente. A gente sentou, eu e os outros administradores do perfil. Hoje a gente tem a Gina, que eu sei que vai conversar contigo mais tarde, que se juntou, já porque é uma trabalheira danada, entendeu, Gerardo? A gente trabalha 24 horas para dar conta de todas essas demandas, tem pauta, tem reunião, tem conversa com os oficiais, interagem muito nos bastidores e a gente tenta fazer de um tudo, sabe? Para fluir mesmo essas demandas, então é uma trabalheira danada. Então a gente sentou e falou assim: isso aqui não é nosso objetivo. Nosso objetivo hoje é trabalhar com um perfil que traga a divulgação da carreira. A gente não queria monetizar e também não queria entrar numa seara que a gente não nos cabe, né? E aí que surgiu uma parceria. Hoje em dia, houve o desenvolvimento realmente dessa marca, a linha de frente do judiciário. Se criou um perfil do Instagram com uma parceria. A gente acabou fazendo uma parceria de divulgação, mas a página da Vida de Oficial hoje ela não faz a venda desses produtos. Então, se você chegar lá e diz assim, eu quero uma camisa, eu quero um distintivo, a gente encaminha para a loja Vida de Oficial, que é explorada por
um grupo que não é constituído por oficiais de justiça e que fazem a venda desses produtos, tá? Camisa, distintivo, garrafa, tudo isso veio a partir dessa. Eu acho que deu corpo ao que a gente já percebia, essa necessidade, essa vontade de se identificar, de dizer eu tenho orgulho. Porque numa diligência, por exemplo, uma emissão de posse ou uma busca e apreensão, vai lá, a polícia, os agentes da polícia judicial, todo mundo fardadinho, e o oficial de justiça, que nem sabe quem é. Pode ser confundido com uma parte. Então, eu acho que isso, essa padronização, ganhou corpo. Mas que a gente, como eu trabalho com segurança, é meu dever fechar minha fala dizendo assim: não é todo lugar, nem toda diligência que o oficial de justiça pode ir vestido com distintivo, com camisa. Por quê? Porque isso também pode incrementar o risco para ele. Então, os cursos de segurança vêm muito nessa linha por conta da questão de ser confundido com a polícia. Então, é isso. Que coisa boa, viu? Parabéns aí por esse projeto sensacional e que está agregando muito valor para a carreira dos oficiais de justiça, né? Essa coisa da identificação, essa ideia do protagonismo, de todos terem uma voz hoje. Hoje são 30 mil pessoas que têm uma voz dentro do Vida de Oficial. Né, eu vi lá, vocês estão já com mais de 13 mil seguidores, então, assim, já abarca uma parte significativa dos oficiais de justiça do país, que podem ter uma foto lá postada. Isso é interessantíssimo, né? Isso é fantástico. E todos os dias tem alguma novidade lá, todos os dias tem uma coisa, uma brincadeira, um negócio interessante relacionado com a atividade. Vocês são fenomenais, assim, é muito, muito legal, muito divertido e, ao mesmo tempo, tem um papel importantíssimo. Mas, Érica, você é uma pessoa tão dinâmica que você não para nos projetos, né? Eu vi que você está fazendo doutorado agora. Conta pra gente como é que é isso. Eu tô fazendo doutorado. Aconteceu, assim, aquelas coisas que acontecem na vida da gente. Veio para mim, eu fiz um mestrado, escolhi entrar na academia, trabalhando, pesquisando sobre trabalho, que é como eu te disse, minha vida inteira foi sempre dentro da seara do trabalho. E aí eu concluí meu mestrado em 2021, pesquisei sobre liberdade de trabalho, nada distante do que é a nossa realidade, né, como oficiais de justiça, e fiz esse mestrado interdisciplinar, concluí, defendi e estava a fim de descansar. E esse ano, uma dessas raras oportunidades que aparece na nossa vida, é uma pessoa que foi meu co-orientador do meu mestrado, sinalizou um novo projeto de pesquisa, um desafio maior ainda, e eu resolvi encarar. Não é simples, doutorado é barril, né, como dizem aqui na Bahia, é muito estudo, é muita demanda, mas para mim tem sido assim enriquecedor, porque está somando, parece que as coisas vão se concatenando, né? Vai tudo fluindo e tá tudo se encaixando, sabe? Eu tô corrida, às vezes eu paro assim, sabe? Falo, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Mas devagarzinho a gente chega e está sendo muito, muito importante. Eu entrei agora, no segundo semestre de 2023, acabei de fechar meu primeiro semestre na universidade, na UFBA, agora em Direito, e espero usar isso, tudo na minha vida tem um propósito. Sempre eu procuro dar uma utilidade, sabe, colocar ali na linha um objetivo, e eu espero de verdade usar esse conhecimento que eu estou agregando hoje na minha vida, nesse doutorado, nessa abertura de portas, nesse diálogo com diversas correntes de pensamento, eu espero trazer para a realidade do oficialato. Que essa é, digamos assim, é o meu maior desejo, sabe? É engrandecer cada vez mais aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito. E essa nossa profissão merece isso demais, sabe? Chegou a hora da gente ter reconhecimento, valorização. Chegou a hora da gente ser enxergado assim, grande como a gente é. Então, para isso, para a gente ser enxergado como grande, a gente precisa se fazer grande. Então, por isso que eu estou nesse desafio, porque eu quero ser maior, sabe? Olha que coisa boa, assim, você agrega demais, Érica. Você é assim, uma das grandes referências hoje entre os oficiais de justiça, né? Até Somos, por né, amigo? Somos. por todo esse dinamismo que você tem. E além de, assim, de você trabalhar, pegar no pesado mesmo, assim, de tocar vários projetos, você é dotada de uma sensibilidade ímpar,
E aí eu entro no seu projeto, no seu lado de poeta. Assim, você tem o projeto Palavra de Furacão, e eu às vezes olho lá e falo assim, sensacional, né? De onde é que ela conseguiu pensar nisso, assim, que fala muito, a gente sente como se fosse a gente mesmo, e a gente fica pensando assim, de onde tira a inspiração para o Palavra de Furacão, mais esse projeto de uma sensibilidade enorme? Aí é só terapia, é válvula mesmo de escape. Tem uma coisa que Maria Bethânia, eu li esses dias assim, mas eu falei, nossa, é isso. A gente precisa de um pouquinho de delírio para enfrentar a realidade, né, não? E a realidade da gente às vezes não é fácil. Não é nossa profissão, principalmente, ela traz esse outro lado da realidade que é tão duro, que é tão difícil. A gente, nós somos, graças a Deus, temos o nossa atividade, ganhamos o nosso salário, temos a nossa carreira, mas quantos não têm? E a profissão nos traz o contato com esses que não têm. Coloca a violência das cidades, das estradas, nua e crua à nossa vista, a miséria, sabe, a violência doméstica, tantas mazelas, né, da humanidade. A gente tem contato por conta da nossa profissão milenar. Então, para trazer um pouco de suavidade para isso aí, por que não o lado lírico da vida? Eu sempre gostei muito e sempre escrevi, mas nunca tive pretensão de nada com isso, nem de publicar, nem de aparecer por conta dessa parte poética. Mas hoje eu vejo como uma grande terapia. E sabe o que está me surpreendendo, Gerardo? É que eu encontro um bocado de oficial de justiça, colega, que é seguidor da página, lá bebendo um pouquinho na fonte da poesia. E fico muito feliz que você, de vez em quando, esteja lá, também compartilhando, Ah, porque assim, é leveza para a alma, sabe? É inspiração para a vida mesmo, é força, fôlego que a gente ganha para continuar caminhando. com certeza, importantíssimo. Mas conta aí pra gente como é que você consegue compatibilizar tudo isso, porque você é mãe, né, tem 2 filhos lindos, é esposa, tem uma família maravilhosa, é amiga de todo mundo, é uma oficial de justiça excepcional, é doutoranda, tem o projeto Vida de Oficial. Como é que consegue organizar isso na sua rotina? Seu dia tem 48 horas, como é que é? Arranco os cabelos, choro, não tem vida perfeita, de vez em quando estou para explodir, faz parte também. Mas assim, eu tive muita sorte. Primeiro, eu tenho sorte por ter uma família que me apoia, que abraça meus projetos. Agora, no doutorado, quando eu tomei a decisão de fazer, a gente se conversou mesmo e eu senti todo o apoio dos meus, tanto do meu marido como dos meus filhos. É uma coisa que não dá para caminhar sozinho, porque tem realmente seus momentos de estresse, de cansaço. Mas, assim, não tem vida perfeita, sabe? Aqui não tem vida de margarina, de comercial de margarina, não. E eu tenho muita sorte, porque eu tive desde o começo muita ajuda, a ajuda dos colegas que seguem hoje como administradores da página. A página não é de Érica, a página é do Oficialato de Justiça, administrada por Érica e Charles de Ilhéus e Sara de Salvador. E agora, mais recentemente, a Gina, que é aquela figura maravilhosa, com energia também assim especial, que já tem o trabalho dela sozinha, já tem o caminhar dela no oficialato, na militância. Ela se soma à nossa equipe, traz um fôlego novo e ajuda a gente a administrar toda essa loucura. Então, assim, quando um não pode, hoje eu não estou podendo fazer pauta, o outro vai, e um vai segurando na mão do outro, sabe? E tem dado certo. A gente cresce e os desafios aparecem, mas assim, não está faltando, não falta chão. A gente vai botando o pé e o chão vai aparecendo. É por aí. Então, eu só agradeço, sabe? Por isso que eu consigo dar conta. Eu não tenho nada. O nome do negócio é Palavra de Furacão. E eu digo assim: eu não tenho nada de furacão, mas tento ser, dentro do que vem para mim como um desafio, tento ser o mais humana possível, mas ao mesmo tempo o mais esperançosa, o mais entregue possível em todas essas caminhadas. E tem dado certo, graças a Deus. Acho que quando a gente acredita e a gente abraça e a gente faz uma coisa que tem um significado bacana, parece que o universo vai conspirando, vai tudo se encaixando. É isso.
É verdade. E assim, lá no Palavra de Furacão, eu adoro a sua poesia, adoro os versos que você coloca lá. E teve um que me chamou muita atenção. Eu queria que você puder comentar um pouquinho. E aí lá fala o seu verso. Eis que tudo o que importa seja o passo dessa rota, vire o traço de uma meta, caminho na direção certa. Pé na estrada, olho no céu, que querer tem muita força, e quando sente que vai ser, toma o agente por inteiro. Fala pra gente um pouquinho desse verso aí, que é a sua cara. É o resumo do que eu estava falando agora. É quando a gente acredita num negócio, né? Parece que nada vai se opor. Eu acho que é isso. E a gente acredita nisso, acreditou desde o começo. Eu acredito demais na minha profissão. Não, eu não, assim, muita gente fala assim, eu entrei no oficialato de justiça por acaso. Eu não entrei por acaso, não. Eu entrei sabendo onde eu estava indo. Mas eu não tinha noção da dimensão do desafio que é ser oficial de justiça. Eu não tinha dimensão da importância que a gente tem. E eu acho que essa é a meta hoje. A meta é se fazer ver, se fazer respeitar, se fazer conhecer, para poder, dessa forma, a gente chegar no patamar que a gente merece estar. No patamar Érica, de reconhecimento. Sim. e para, Diga. assim, até pegando essa sua fala e até já caminhando para o final, eu queria que você dissesse para a gente onde é que a gente vai chegar? Quem seremos nós, oficiais de justiça, daqui a alguns anos? Qual é o futuro do nosso cargo para você? O futuro do nosso cargo é. Eu tenho certeza disso. Eu acredito que a gente vai ter uma identidade nacional, não vai ter diferença entre oficial da Justiça Federal, da Justiça Estadual, não vai ter. E eu acredito que a gente vai conseguir ser reconhecido como carreira de Estado, função essencial à justiça, e a gente vai cada dia mais abraçar as novas atribuições que a gente já tem no nosso dia a dia, com contrapartida correspondente, com valorização e realizando um trabalho cada vez mais de excelência. É isso que eu vejo para o oficialato de justiça no futuro. E eu acho que não está longe disso acontecer, porque a gente já vem caminhando passos largos nessa direção. A ficha já caiu. Então, logo, logo, a semeadura que a gente está plantando hoje, a gente vai colher. É isso que eu acredito. Que coisa boa. Érica, te agradeço demais pela sua participação no Unicast. Tenho certeza assim, que a nossa audiência, com nossos colegas oficiais de justiça do Brasil todo, saem muito mais enriquecidos depois desse depoimento de um oficial de justiça excepcional, né? Assim, que toca vários projetos, que está sempre batalhando pela melhoria da categoria e, ao mesmo tempo, é uma amiga querida de todos, né? Todo mundo te manda mensagem, você troca experiência, é uma pessoa aberta aos mais variados pensamentos. Então, quero te agradecer muito pela sua participação aqui hoje e tá convidada, né, para mais vezes a gente conversar, né, sobre novos temas aí. A gente de vez em quando se encontra nas coisas. Você estava contando a questão das fotografias. Eu me lembro que nas primeiras apresentações, acho que foi lá em Porto Seguro. Aí você estava ainda nas fotografias físicas, isso, sei lá, tem 8 anos, né? E já estava lá aquela coisa maravilhosa, assim, que já chamava a atenção de todo mundo. Então, você agrega muito valor para a nossa categoria. Eu tenho um orgulho, né, de integrar a mesma categoria que você. Muito obrigado, né, por tudo que você faz, por todos nós oficiais de justiça. Você faz a diferença, né? Claro, né, é preciso muitas lideranças para mudar a história de uma categoria, e você ajuda também nesse processo de formação de lideranças, de incentivar outras pessoas a participar, a entrar nos projetos. Você é uma inspiração para a categoria dos oficiais de justiça. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, uma honra estar aqui conversando contigo, te admiro, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você ser incansável, eu sei o quanto você luta, o quanto você acredita em tudo que eu disse aqui agora, e você é sempre bem-vindo no Vida de Oficial, em todas as trajetórias que a gente caminhar, você está sempre ali, viu? Conte com a gente sempre, para tudo, eu sei que a gente tem muito caminho para andar. Obrigada de coração, vamos colocar nossa realidade, nossa experiência mundo afora, viu? Porque essa semeadura aí vai realizar uma grande colheita, pode ter certeza disso. Beijo no seu coração. Com certeza. Beijo, querida. Obrigado. Até a próxima. Até a É isso. próxima.
É isso aí, pessoal. Hoje conversei aqui com Érica Sakaki, oficiala de Justiça do TRT da 5ª Região, doutoranda e uma das responsáveis pelo projeto Vida de Oficial. Tenho certeza que vocês saíram aqui muito mais enriquecidos com todas as informações que a Érica trouxe para a gente. Muito obrigado, até a próxima. Forte abraço.